Glória a Deus. Hoje, Pentecostes, hoje também nosso culto da ceia do Senhor. Nós estaremos falando um pouco a respeito de um personagem da Bíblia, talvez não muito conhecido. Falamos outro dia a respeito de Pedro e na semana passada nós falamos a respeito de José. E hoje nós vamos falar um pouco de esse personagem. Talvez alguns de vocês nunca ouviram uma pregação sobre ele, que é Judá. Judá, alguém? Quem nunca ouviu uma pregação sobre Judá? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu acho que ninguém ouviu, uns 2 ou 3 ouviram. É difícil, é mais raro você ouvir, porque nos carros estão lá os adesivos de um leão. Nas capas das Bíblias estão lá impressos o leão. Nas camisetas está lá o leão. E a gente fala o leão da tribo de Judá, certo? O leão a gente sabe quem é. Representa um descendente que viria, que foi o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas e o tal do Judá? Leão da tribo de Judá, quem é esse tal de Judá? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 38. A mensagem de hoje se chama A Redenção de Judá, mas também pode ser entendida como a conversão de Judá. Gênesis 38, do 1 ao 18, inicialmente, é o que nós passaremos a ler. Dá uma espiadinha se alguém está sem Bíblia ou sem aplicativo de Bíblia aí perto de você. Se ela estiver no Zap, você educadamente convida ela a deixar para depois. Gênesis 38, 1 a 18. Diz assim: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Que época está falando? Está falando daqueles episódios que nós conversamos na semana passada, da venda de José para o Egito. Então, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou. Deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, esse nome significa enganosa, o nome da cidade era enganosa, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça. Porque pensou: ele também pode ser que morra, como os irmãos. Assim Tamar foi para a casa de seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do rebanho em Timna com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está no caminho de Timna para tosquear as ovelhas, ela trocou as roupas de viúva e cobriu-se com um véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada a ele em casamento. Quando viu Judá, pensou que ela fosse uma prostituta e que havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá que eu quero me deitar com você. Ela perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu: o seu selo com o cordão, o cajado que você tem na mão. Ele os entregou, possuiu e ela engravidou dele. Uau! Essa história é meio forte, né? Historinha forte assim para um início de semana, para um domingo à noite, uma historinha bem forte. Primeira observação a respeito da história desse homem é que ele era um homem traumatizado.
Pastor, mas ele era, afinal de contas, traumatizado com o quê? Bom, você viu a história de José? O Rúben era o irmão mais velho e os irmãos confabularam, então, para pegar José e matar. E o Rúben, como irmão mais velho, disse assim, não, vamos jogar no poço, para que matar ele? E o Rúben pensava, vamos depois ir lá, eu vou depois escondido e tiro ele do poço e salvo ele, o pai não vai ficar bravo comigo. Mas o Judá, eles eram entre 11 irmãos, o Judá deu a seguinte ideia, vamos vender o nosso irmão. Ora, se a gente matar ele, a gente não ganha nada com isso. Se a gente vender ele, a gente ganha dinheiro. E vendeu o próprio irmão. Então, quando chegaram os comerciantes, eles venderam o irmão. Quando o mais velho voltou, que era o líder deles, o Rúben, ele disse assim, cadê o mano? Esse era, a gente passou nos trocos. E aí eles disseram, tá, e agora? E o velho, como é que vai ficar? Né? Vai perguntar pelo guri, o que a gente vai fazer? Pegaram a túnica dele, mancharam em sangue e entregaram para o pai. Então, por que eu digo que talvez Judá estivesse traumatizado? Porque Judá, ele viu José gritando dentro daquele poço. Com certeza, quando o irmão clamava por socorro, Judá enxergou. Judá viu. Judá, primeiro, quis matar o próprio irmão. Segundo, viu os olhos desesperados do menino de 17 anos dentro do poço, clamando por ajuda e não fez nada. Com certeza, Judá, ele viu os olhos enraivecidos, os olhos maldosos dos comerciantes de escravos, agarrando seu irmão, e os olhos de desespero do seu irmão. Judá não fez nada, do contrário, foi o responsável por aquilo. E mais dilacerado do que o animal que eles mataram para sujar a túnica de sangue, mais ainda ficou o coração do pai de Judá. Quando entregaram aquela roupa suja de sangue, disseram, teu filho preferido morreu comido de bicho. Um bicho comeu ele. E Judá viu que a alegria da existência do seu pai desapareceu. Judá viu nos olhos de seu pai Jacó. Viu a tristeza. E por isso que diz, por essa época, Judá deixou seus irmãos. Por essa época, Judá não conseguiu mais conviver olhando para a cara do pai, sabendo que ele tinha magoado aquele pai. Não conseguiu mais conviver no meio de tanto conflito entre os irmãos. Não conseguiu mais conviver com a ideia de que ele que tinha dado a ideia para que o seu irmão fosse vendido como escravo. Não conseguia mais conviver com o peso de ter trocado o próprio irmão por dinheiro. Judá estava traumatizado. E o seu passado, ou você resolve, ou ele te perseguirá. Você resolve, ou ele te perseguirá. Ou você resolve essas pendências, ou elas vão ser um peso na sua vida, no seu futuro. Judá não soube lidar com tudo isso. Então, ele pega e vai morar numa terra. Ele vai morar na terra de Canaã. E arruma um amigo chamado Ira. E não sabia ele que, diz a Bíblia, 1 Coríntios 15:33, o princípio eterno, que ele não tinha acesso para ler ainda naquele tempo, que diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe aquele ditado que todo mundo fala? Diga-me com quem andas? Pois é, tem parecido com isso na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Judá começa a andar com esse camarada. Judá sai de perto do pai, que era o herdeiro da promessa de Abraão, de Isaac, Jacó. E ele sai de perto do povo que tinha temor a Deus no coração, ainda que estivesse fazendo várias coisas erradas, mas pelo menos sabia quem era Deus. E vai para longe, vai para o meio dos cananeus. Ele vai para o meio daquele povo que era tão ímpio a ponto de que para os seus pseudo-deuses, seus falsos deuses, eles eram capazes até de pegar uma criancinha e queimar, jogá-la viva na chama, para agradar os seus falsos deuses. Era um povo que acreditava em coisas tão terríveis, tão maldosas, que Deus disse, esse povo precisa ser eliminado. E o povo de Israel, muitos anos depois, quando sai do Egito, de fato vai lá e toma aquela terra. Mas Judá vai morar no meio desse povo. Será que ele, por acaso, não lembrava o que aconteceu com Ló, lá em Sodoma e Gomorra?
onde as pessoas eram tão más no seu coração que elas queriam abusar dos próprios anjos, e Deus precisou destruir aquele lugar com fogo, cravá-lo, e provavelmente Sodoma e Gomorra seja onde hoje nós temos o Mar Morto, que é uma depressão, um buraco. O Mar Morto se encontra a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, talvez a região de Sodoma e Gomorra era por ali. Será que Judá não lembrava que ele foi viver no meio desses povos? Será que ele não lembrava de como Esaú, ao casar com mulheres cananitas, isso trouxe tanta tristeza ao coração de Isaac, dos patriarcas? Só que Judá toma outra decisão errada. Diz ali Judá encontrou a filha de um cananeu e se casou com ela. Nós precisamos entender que cada decisão que nós tomamos na vida é uma porta na qual nós batemos. Cada decisão que nós tomamos é uma porta na qual nós batemos. E nós precisamos nos responsabilizar pelo que vai estar atrás dessa porta. Ele foi morar no meio de um povo pagão e mau, que queimava crianças e tentava abusar de anjos. Ele casou com uma mulher que tinha esses costumes pagãos. Ele bateu nessa porta. Como ele poderia esperar que seria sua família, sua descendência, seus filhos nascidos naquele lugar e criados por essa mulher? Ele bateu nessa porta. Ele bateu nessa porta. Quais são as portas que você tem batido na sua vida? De quais pessoas você tem se afastado e de quais pessoas você tem se aproximado? Sim, isso te influencia. E numa relação de amizade, de companheirismo, até de namoro e casamento, você tem que perceber quem está influenciando quem. Quem está levando quem para onde. E como nós vemos nessa história, Judá é que estava sendo levado totalmente para a perdição. Com quem você tem andado? Pensa um pouco, com quem você tem andado, com que você tem assistido, com quais pessoas você tem permitido influenciar a sua vida. Pois bem, ele se casa naquele lugar. Ele aceita aquela influência. E diz que nasce o seu filho, no versículo 7 fala que nasce Er, e o Senhor reprovou a sua conduta perversa e o matou. Eu fico pensando que raio de rapaz era esse. Eu fico pensando que tipo de gente era Er. Esse era o nome dele. Porque tem muita gente ruim na Bíblia. O Nimrod, por exemplo. Tantos outros. Gente ruim, Balaão. Mas não fala de Deus chamando ele dessas pessoas de perverso e matando eles. Porém, Deus chama de perverso e mata ele. O que ele fazia de errado? Quanto ruim era essa pessoa para Deus, que é justo, chegar num ponto desse? Pois é. Quando Judá bateu na porta dos cananeus, quando Judá bateu na porta de Suá, pedindo uma esposa, quando Judá parou de andar com seu pai, patriarca, herdeiro da bênção de Deus, líder sobre sua vida, Judá tomou decisões que afetaram o curso da sua caminhada. E agora, ele precisava arcar com as consequências. E como num looping, a situação se repete. Havia um princípio de que quando o irmão mais velho morria, o segundo irmão precisava então casar com a viúva, caso ela não tivesse ainda filhos, para gerar uma descendência. O filho de ele teria o seu nome, e o sobrenome seria Ben-Er, que significa filho de Então, o Judá diz: Onã, você é o irmão que vem logo após case-se com a viúva e gere uma descendência para ela. O primeiro filho não vai se chamar Ben-Onã, vai se chamar Ben-Er, porque ele vai herdar a herança do irmão e vai dar continuidade ao nome. E Onã pensou: a viúva é bonitinha. Eu, com certeza, quero desfrutar dessa oportunidade como cunhado, de assumir ela como minha esposa. Mas esse negócio de dar um nome... Não. Isso não. Meu irmão que se lasca, morreu. Então ele queria a alegria de desposar a viúva sem o compromisso de gerar descendência para ele. Ele estava agindo na malandragem. E diz que também Deus o matou.
E aí então Judá estava já desesperado. Judá estava já desconsolado, porque parecia que estava naqueles looping temporal que a mesma coisa acontecia. Ele pensou, essa mulher é uma viúva negra. Essa mulher é que nem aquelas aranhas, né, que matam os companheiros, porque foi um filho, foi o outro filho, agora eu é que não vou dar meu piá. O meu guri mais novo, eu vou dizer para ela que ele é muito novinho e vou deixar ela envelhecer esperando. Que essa mulher aí vai que mata ele, vai matar meu filho também, já matou 2, de uma forma machista, de uma forma supersticiosa. Judá não conseguia enxergar que a culpa era dele, que a culpa era de Er, que a culpa era de Onã. Não. Judá era mais fácil para ele colocar a culpa nos outros. Era mais fácil dizer que a culpa era de Tamar, que os filhos dele eram bonzinhos, mas por causa que casaram com aquela mulher, eles morreram. Olha só que mulher do mal. Não é bem por aí. E ele então fica destruído. Como ele tinha sido como pai para esses rapazes, como ele tinha sido marido para sua esposa, como ele tinha sido sogro para essa nora. Fato é que ele diz, vai para a casa do teu pai, veste roupa de viúva. Sabe o que ele planejava? Deixá-la o resto da vida. Ele estava condenando ela a passar a vida inteira trancada dentro da casa do pai dela. Por quê? Porque como ela era prometida a casamento para o terceiro filho de Judá, Selá, o nome dele, ela não poderia casar com nenhum outro homem. Ela teria que ficar vestida de viúva, trancada dentro da casa do pai, o resto da vida. Em outras palavras, Judá estava condenando aquela mulher a uma prisão perpétua, sem ter cometido crime nenhum. Que nos faz ver que havia injustiça no coração de Judá. Ele estava destruído. Ele estava frustrado como filho, porque ele havia despedaçado o coração do seu pai. Ele sabia que o seu velho estava em casa chorando, por culpa dele, que tinha vendido o filho preferido. Ele estava frustrado como irmão, porque ele tinha desobedecido o que Rúben, que era o líder do clã naquela época, logo abaixo do pai, havia orientado, havia feito pelas costas. Havia saído de perto dos irmãos, estava frustrado como irmão porque ele tinha vendido o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, depois de tentar matá-lo. Ele estava frustrado como pai porque os seus 2 filhos tinham morrido. Esse homem, ele estava despedaçado por dentro. E sabe o que é pior? O que é pior é que passa mais um tempo e a esposa dele morre. Nesse momento, Judá está destruído. Destruído. Talvez, enquanto ele dormisse à noite, ele lembrasse dos gritos do seu irmão. Talvez, enquanto ele caminhasse durante o dia, ele lembrasse de Tamar presa na casa do pai dela. Talvez ele tinha pesadelos imaginando o que teria sido dessas pessoas tantas a quem ele prejudicou. Talvez aquele sangue que ele molhou a túnica, ele enxergasse por vezes nas suas próprias mãos, sentindo-se culpado. Judá estava fugindo. Fugindo do pai, fugindo dos irmãos, fugindo da nora, fugindo de tudo. Digo mais, Judá estava fugindo de Deus. Judá estava fugindo de si mesmo. E eu digo que ele era um frustrado porque ele sabia quem ele podia ser. Ele sabia das promessas de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele sabia. Mas ele estava frustrado e fugindo. E como a gente vê no próprio caso de Jonas, quem foge de Deus expõe as pessoas ao redor a riscos, especialmente aqueles que estão debaixo da sua liderança. Enquanto Judá fugia de Deus, ele expôs Era ao risco, ele expôs Onã a risco, expôs Selá a risco, expôs Judá a risco, Jacó a risco, expôs todos ao risco. Enquanto fugia da presença de Deus.
Assim também, cada um de nós, quando não assume aquilo que foi chamado, acaba expondo as pessoas ao redor a riscos. Um pai e uma mãe que não assumem a sua condição de pai e de mãe. Um marido que não assume seu papel de marido. Uma esposa que não assume seu papel de esposa. Quando nós não assumimos o que somos chamados a ser e fazer, colocamos em risco as pessoas que estão debaixo do nosso ministério. Você consegue entender isso? Judá se torna um homem sem palavra, porque ele promete uma coisa para Tamar sem nem ter intenção de cumprir. Ele promete uma coisa para Tamar sem nem ter intenção de cumprir. Ele diz: vai lá, eu vou levar meu filho quando crescer para casar contigo. Sabe quando ele pretendia fazer isso? Nunca. Não, era um homem sem palavra. Era um homem que o que falava não significava nada, dizer ou não dizer. Era daqueles que diz assim: pode deixar que eu vou negociar isso contigo. Nunca mais. Pode deixar que eu vou te dar, pode deixar que eu vou comprar, pode contar. Nunca mais. Nunca mais. O que poderia piorar? Bom, piora, né? Ele fica viúvo. Fica viúvo. Tudo estava dando errado para ele. E nesse momento, com tudo isso, ele não procura ajuda. Não aparece em nenhum lugar quando morre um dos filhos, problema com a nora. Não aparece ele procurando ajuda. Depois de vender o irmão, nada. Justo o contrário. Em vez de procurar o pai e dizer: pai, me perdoa. Fui eu que dei a ideia de vender o meu irmão. Pai, me perdoa. Não. Procurando um conselho: pai, eu não sei o que eu faço. Porque o pai dele era quem? Israel era o pai dele. O homem que tinha as promessas de Deus, ele podia procurar o pai e dizer: pai, você é um homem de Deus. Você é o principal representante de Deus na terra nos dias de hoje, que era de fato Israel, o antigo Jacó. E dizer: pai, eu não sei o que eu faço, já perdi 2 filhos, me ajuda, me orienta. Em algum momento aparece Judá fazendo uma oração. Porque ele estava, sabe em qual modo? Naquele modo de empurrar com a barriga. De empurrar com a barriga. Ou talvez ele estava naquele modo que está fingindo que está tudo bem. Tem pessoa que faz assim. Bota um sorriso no rosto, finge que está tudo bem, e segue a vida. Mas está arrebentado, está lascado. Mas não teve a humildade de fazer uma oração. Não teve a humildade de falar para alguém: me ajuda. Eu preciso de ajuda. Não, assim tá bom. Assim tá bom. Será que ele não parava para refletir na sua própria existência? Olhar para a vida, sabe? Às vezes a gente tem que fazer isso, meu querido. Às vezes você precisa fazer isso. Às vezes você precisa olhar no espelho e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu continuar caminhando na direção que eu estou indo, onde é que eu vou estar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10? Judá precisava parar e refletir sobre a sua existência. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Se eu continuar agindo dessa maneira, o que vai ser de mim? Amém, queridos? Ele precisava refletir. Ou talvez ele simplesmente pensasse que para ele não tinha mais redenção. Talvez ele pensasse que para o caso dele, já que ele estava lascado, que ia se lascar de vez mesmo. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa: agora que eu já pequei a primeira vez, agora que se esculhambe o resto. Tem gente que pensa assim. Pensa: agora vão me julgar, agora não vão querer me aceitar, agora os crentes lá vão achar que vão me criticar, me julgar, então agora que se esculhambe e se atira no mundão mesmo. Judá fez isso. Fez isso. Mas eu quero te dizer, como eu falo em todo o culto de Santa Ceia, a palavra de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Eu te pergunto: tinha jeito para ajudar? Mas talvez ele tivesse com raiva de Deus. E quem sabe,
tem alguém aqui que está nesse caso. Está indignado com Deus, está brabo com Deus. Está com problema na vida, mas está indignado com Deus como se Deus fosse culpado de alguma coisa. Bravo com Deus, irritado, revoltado contra Deus. Parece que querendo fazer coisas erradas, só de birra para cutucar Deus. Ô, meu irmão, Deus não é homem. E Judá, ele segue nesse caminho. Claramente, ele pensava que para ele não tinha mais jeito. Ele vai morar naquela cidade chamada Enganosa. E se nós formos olhar, a coisa foi de mal a pior. Os versículos 15 e 16, olha isso. Meu Deus do céu. A sua nora, ela estava indignada com aquela situação, com aquele exílio. E ela se veste e esconde o seu rosto para que o sogro não descobrisse que era ela. E ela fica espiando para onde o sogro estava indo. Só que tinha um costume das chamadas prostitutas cultuais de cobrir o rosto. As prostitutas, entre aspas, normais, não cobriam o rosto. E elas trabalhavam, entre aspas, né, para receber dinheiro. Elas recebiam dinheiro. E as prostitutas cultuais era diferente. Elas acreditavam que, através daquela prática, elas agradavam os deuses. Ou seja, o ato da prostituição delas era um ritual pagão de invocação de demônios. Você está entendendo? E essas sim cobriam o rosto. E essas não recebiam dinheiro como pagamento, essas recebiam uma oferenda. Às vezes, um animal de pequeno porte, como um cabrito, por exemplo. Porque ela era uma imagem daquele Deus, ela representava aquela divindade pagã, aquele demônio. E proceder à intimidade com ela significava prestar culto àquele demônio. Você está conseguindo entender? Por exemplo, você veio aqui e cantou, né? Cantou para Jesus, adorou Jesus, você prestou culto. Eles acreditavam que deitar-se com essa prostituta cultual era prestar culto àquela divindade. Que coisa nojenta, que coisa horrível. E Judá olha na beira do caminho para ela, não percebe que é a nora e pensa que é uma prostituta cultual. Pensa que é uma sacerdotisa pagã. Ele olha para ela e pensa, tá aí, daquelas mulheres lá que se deitam em troca de algum animalzinho para dar honra aos deuses. Ele pensa isso e sabe o que ele faz? Ele olha para ela na beira da rua, na beira do caminho. Ele diz, vem cá que eu quero me deitar contigo. O filho do patriarca Israel, o filho de Israel, filho de Israel, olha para uma mulher na beira do caminho e diz, vem cá que eu quero me deitar contigo. Mas ele estava dizendo, vem cá que eu quero praticar então esse ritual pagão contigo de adoração aos deuses. Ele comete suicídio espiritual. Eu já vi muita pessoa que era cristão fazer isso, sabe? Quando acha que não tem mais redenção, quando acha que não tem mais jeito para a sua vida, se é para me afundar, vou me afundar de vez com tudo. Judá fez isso. Ali Judá se torna um perfeito cananeu. O que diferia ele? Mas eu acho que tinha um pai velho orando por ele. Suponho, que o velho Israel estava lá de joelho dobrado, clamando pela salvação e redenção do seu filho. Suponho isso. Quantos de nós tiveram um velhinho e uma velhinha clamando pela nossa salvação? Quantos de nós? E ele vai. E ela diz, mas o que você vai me pagar? O que você vai me dar? Aliás, ela não diz pagar, ela diz, o que você vai me dar? Ele diz, eu não tenho nada aqui. Daí ela diz, mas eu te dou depois um cabritinho. Ele entendia que era parte de um ritual pagão. E ela diz, mas o que você vai me dar de garantia? Até que vem o cabrito. Aí eles conversam e chegam num acordo que ele daria como garantia de que entregaria o cabrito. O seu selo, que era um cilindro, o cordão, que era um cordão de couro onde pendurava esse cilindro, e o seu cajado. Olha só que coisa interessante. Que coisa
Que lixo que Judá se tornou. Que lixo que Judá se tornou. Porque carregava esse selo no peito pessoas que tinham proeminência, pessoas que eram importantes. E aquilo representava a palavra do homem. Quando eles faziam um contrato de compra e venda, eles pegavam aquele pedacinho de argila, pegavam aquele cilindro e rolavam em cima da argila fresca para que ela secasse. E aquilo era como se fosse a assinatura eletrônica dele. Né? Que chique. Era a assinatura dele, ele rolava aquele cilindro como se você pegasse ali um pedaço de um cabo de vassoura, né? Cortasse e fizesse algumas marcações. Então ele rolava e ali ficava a marca dele registrado, que ele tinha empenhado a sua palavra naquilo. Mas olha que contraditório, a palavra dele não valia mais nada. Ele tira o selo com o cordão e larga na mão dela, porque a palavra dele não valia mais nada. Caráter destruído. Ele tinha empenhado a palavra com ela de dar o filho para ela e nunca cumpriu. Então, nobreza, que nobreza havia nesse homem? Não tinha mais nobreza nenhuma. Tinha virado num traste. Ele entrega. E sabe o que ele entrega também? Ele entrega o cajado como garantia. Cajado para cuidar de ovelhas. Ah, mas antes ele já matava os animaizinhos para molhar a roupa do irmão em sangue e enganar o pai. Ah, mas ele já estava disposto a pegar o animalzinho e trocar por uma prostituta num ritual pagão. Ele não tinha interesse de cuidar de ninguém. Porque quem nem sabe quem é, como é que vai servir os outros? Quem já perdeu a sua identidade vai trabalhar na obra de que jeito, se nem sabe quem é? Ele não tinha mais como. Olha a diferença de Judá para o seu irmão José. E nessa hora, eu acredito que aqueles que têm, né, na capa da Bíblia o leão já estão escondendo um pouco a capa da Bíblia. Quem tem a camiseta já fechou os botões do casaco. Quem tem no carro já está pensando, vou lá arrancar aquele leão. Calma, meu irmão, calma, fica tranquilo. E tem mais ainda. Olha a diferença de José, que falamos semana passada, para Judá. José foge da mulher que queria deitar-se com ele num lugar secreto onde ninguém ia ver. Judá vai para cima de uma prostituta cultual na beira do caminho. Olha a diferença. Olha a diferença. José manteve os seus princípios mesmo quando tudo estava dando errado. Judá abandonou tudo que um dia acreditou. José foi feito prisioneiro por fora, mas por dentro estava livre. Judá, por fora, estava livre, mas por dentro era prisioneiro de Satanás e dos seus próprios pecados, cativo pelas trevas. José estava administrando o seu passado num processo que culminaria na cura e num futuro glorioso. Judá era assombrado pelo seu passado e não tinha perspectiva do seu futuro. Meu Deus. Judá se via como um proscrito daquela aliança. Judá era uma mangueira. Havia a promessa sobre Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus olhava para Judá como uma mangueira pela qual passaria as bênçãos para toda a humanidade. Mas que mangueira que estava bem suja. Que mangueira que estava bem podre. Que mangueira que estava bem entupida. Que mangueirinha bem ruim essa que estava o Judá. Meu Deus. Ele perdeu o que ele tinha mais valioso. A sua identidade como filho de Deus. Meu irmão, não perca a sua identidade de filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Você é filho de Deus, meu irmão. Não perca essa identidade. Não deixe essa chama morrer dentro de você, porque é tudo uma questão de identidade. Quem não sabe quem é, não vive como deveria. Não usa o seu potencial e não desfruta das bênçãos que estão ao seu alcance. Foi assim que o diabo tentou Jesus. Se és o filho de Deus, se és. O diabo tenta colocar coisas do tipo assim, você não dá mais conta de ser crente. O que você ainda faz na igreja? O que você ainda pensa nessa célula?
Você não dá conta, você não consegue, você não pode. Ele tenta questionar a sua identidade. Judá estava acabado. Como será que aquele que um dia estava lá com Israel e agora estava num barranco na beira da estrada com a sacerdotisa pagã, na mente dele pelo menos, né, ainda que ela não fosse, o que se passava na cabeça desse homem? Meu Deus. Mas nesse momento, Deus humilha Satanás. Como assim, pastor? Naquele momento nojento e fétido dos infernos que estava transcorrendo naquela beira de estrada. Naquele momento onde talvez Satanás batia palmas e dizia, consegui o que eu tanto queria. Naquele momento, no ventre de Tamar, é concebido um menino. E desse menino veio a descendência do rei Davi e veio a descendência do Messias. Você pode dar glória a Deus por isso? E talvez você diga, mas pastor, mas essa criança concebida naquele momento, aquela criança, ei meu irmão, eu não sei de onde você veio, eu não sei como era a sua família, mas o meu Deus pode fazer milagres em você e através de você. Daquela situação de desgraça, Deus faz vir a descendência de Jesus. E às vezes, pela misericórdia, quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele permite que através de você nasça Cristo na vida de muitas pessoas. Através de Tamar nasce Cristo, nasce a descendência da qual viria Jesus. Meu Deus. Tempo passa. Judá tenta reaver as suas coisas e diz, entreguem para aquela prostituta cultual, aquela sacerdotisa pagã. Eles dizem, aqui não teve nenhuma. Então deixa ela com o meu selo, deixa ela com o cajado, deixa ela com o cordão. Passa mais um tempo e dizem para ele, Judá, olha que sem vergonha tua nora, está grávida. Está aí, prometida para casar com teu filho, apareceu grávida. E o Judá diz assim, mas é uma sem vergonha mesmo. Mas é uma sem vergonha. Bota ela para fora de casa e queima ela viva. Safada. Está vendo? A justiça valia para os outros, mas para ele não valia. Você está vendo como ele estava depravado? E aí, antes de ser queimada, ela diz assim, pede primeiro para o meu sogro ver de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Porque é desse homem que eu estou grávida. E eles chegam para ajudar. E eles entregam para ajudar. E aquilo que estava oculto é revelado. A Bíblia diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que estava escondido, aquilo que Judá pensou que ninguém ia descobrir, aquilo vem à tona. E mesmo morando em meio aos cananeus, e mesmo distante de Deus, Deus encontra Judá. E uma declaração de Judá começa a mudar totalmente os rumos da sua vida. Sabe o que ele diz? Ela, na verdade, é mais justa do que eu. Pela primeira vez aparece Judá fazendo o quê? Admitindo culpa. Querido, enquanto você não admitir culpa, você não vai resolver nada. Enquanto você não admitir culpa, você não vai resolver a sua relação com Deus. Enquanto você não admitir culpa, você não resolve a relação com os irmãos. Enquanto você não admitir culpa, você não resolve os seus próprios fantasmas internos. Quando ele diz, na verdade, ela é mais justa do que eu. Foi a brecha daquele que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa e cearei com ele e ele comigo. Assim como essa palavra, ela é em Apocalipse de Jesus para com a igreja que tinha fechado a porta para ele. Assim, nesse momento, Jesus batia no coração de Judá, que era da descendência de Israel, mas havia fechado as portas para ele. E o Senhor batia e procurava uma brecha na vontade de Judá. E essa frase, ela é mais justa do que eu. A
Primeira vez que Judá admite erro, pecado. Pecado e pecado. Você tem que pedir perdão para Jesus. Não é um errinho, não, pecado é pecado. Você precisa pedir perdão para Jesus. Porque só o sangue de Jesus é que tem poder para perdoar os nossos pecados. Ou você se rasga diante do Senhor, admite, vomita diante do Senhor os seus pecados, as coisas erradas, as maldades que você tem feito, e que o Espírito Santo nos traga convicção dos pecados nessa noite. Ou as coisas não vão se resolver. As coisas vão ser só tapeadas, as coisas vão ser só maquiadas, mas não serão resolvidas. Porque o que resolve é o sangue de Jesus Cristo. O que resolve é a confissão de pecado. O que resolve é você ir no seu lugar secreto e falar na real o que você fez de errado. E dizer, Jesus, só a tua misericórdia, só a tua graça, eu não mereço é nada. Olha para Judá. Judá merecia a redenção. Analise como homem, Judá merecia a redenção, Judá merecia perdão, Judá merecia alguma coisa boa. Não! Era um homem safado, sem vergonha. Ele merecia castigo, ele merecia punição, ele merecia ir para o inferno, sabe o quê? Igual você e eu. Nós merecíamos condenação, nós merecíamos o inferno, nós éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você entende isso? E Judá faz a primeira confissão. Ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu, ele reconhece. Em algum momento depois disso, Judá volta a morar com seu pai Jacó, também chamado Israel. Uau! Ele vai morar de volta no meio dos seus irmãos. Ele sai do meio dos cananeus, ele sai do meio daquele povo e volta para casa. Porque até estávamos conversando, eu e Danilo ontem, conversão não é simplesmente você pedir perdão. Conversão envolve você dar meia volta. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Conversão envolve você dar meia volta e você fazer o caminho de regresso. Das coisas erradas para as coisas certas. Ele tinha que voltar ao seu pai. Ele era herdeiro da promessa de Abraão. E ele começa a voltar atrás. Ele começa a resolver a sua vida. Ele começa a juntar os cacos. E ele volta. Ele inicia o processo de volta. Naquele período estava uma fome no mundo, mas sabia-se que o Egito havia se tornado o celeiro das nações. Sabia-se que Faraó havia colocado um homem para ser o governador do Egito, e esse homem era muito sábio. Não sabiam eles quem era esse homem. E que lá tinha comida. E eles fazem uma primeira investida, descem os irmãos, ainda que liderados por Rúben. E nessa descida, um dos seus irmãos fica preso lá e eles voltam. E eles fazem agora uma preparação para uma segunda descida até o Egito. Dessa vez a caravana aparentemente está debaixo da liderança de Judá. Jacó descobre que Rúben havia se deitado com uma das suas concubinas. Por isso Rúben não pôde exercer o seu direito como primogênito. Ele volta para dentro do convívio com os irmãos. Meu Deus. Nessa época, já tinha nascido seu irmão mais novo, Benjamim, irmão de pai e de mãe de José, ele tinha vendido. Benjamim, também chamado filho da minha mão direita, porque no parto, Raquel, a esposa amada de Jacó, vocês lembram que o Jacó amava Raquel, né? Essa mulher tinha morrido durante o parto de Benjamim. Ele agora volta ao seu pai. Gênesis 43, versículo 9. Deixa eu passar a ler aqui. Nós estamos indo agora já para o final.
Eles se preparam para descer de novo, para comprar comida no Egito. E olha só o que Judá fala. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. José, na sua esperteza de fazer o tratamento com os irmãos, havia deixado um deles cativo e tinha dito que só venderia cereal se o mais novo, Benjamim, fosse. E aí Judá diz assim: pai, eu me comprometo pela vida do meu irmão. Judá começa a fazer o caminho de volta. Há pouco Judá era um homem que não tinha palavra. Agora ele zela por uma promessa com seu pai. Judá há pouco não se importava de destroçar com as emoções do seu pai, mas agora ele zela pela emoção do pai. Judá ganhava lucro, tinha ganhado lucro vendendo o irmão, mas agora com outro irmão ele se coloca como garantia pela vida do irmão. Você está vendo? Ele começa a voltar o caminho atrás. Ele começa a ver as coisas onde ele havia errado, ele começa a corrigir o seu passado, restaurando o relacionamento. 44, versículo 16, um pouquinho mais para frente. Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor, que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado à taça. Ele diz assim: Deus descobriu o nosso pecado. Judá começa a confessar. Deus descobriu o que nós fizemos com o nosso irmão. Confissão de pecados, meu querido, é a chave para a restauração de uma vida. Você precisa abrir o jogo. Você precisa confessar os erros. Ele admite a sua culpa diante de Deus. Ele admite a sua culpa diante dos irmãos. E aqui, Judá reestabelece seu relacionamento com Deus. Versículo 30. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, a meu pai, sem levar esse jovem, que é tão apegado a ele, e ele perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho descer, seus cabelos brancos à sepultura de tristeza. Ele está preocupado com a saúde emocional do seu pai. No versículo 32, além disso, seu servo garantiu, está preocupado em honrar a sua palavra. Meu Deus. Versículo 33, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte aos seus irmãos. Antes, ele vende José como escravo. Agora ele diz, eu fico como pagamento para você soltar Benjamim. Você está vendo? Ele faz o caminho de volta. Nas mesmas áreas onde ele foi provado e reprovado. Agora ele é provado e aprovado. E você? Hoje eu li uma frase que o pastor Samuel postou de um outro pastor americano e dizia assim, às vezes quando as circunstâncias não mudam, é porque Deus está querendo mudar você. Situações parecidas se manifestam na vida de Judá, porque Deus não estava interessado em mudar as situações, Deus estava interessado em mudar o Judá. Talvez você tenha percebido que coisas se repetem, que coisas acontecem, e Deus está mandando um recado para você através disso, dizendo, eu quero que você mude. E Judá só passa a ter resultados diferentes quando suas atitudes, elas também mudam. Vendi meu irmão, agora eu digo, eu fico de garantia no lugar do meu irmão. Escravize a mim, prenda a mim, porque mais vale o outro do que eu. Sabe o que é isso? Conversão. Quando você para de fazer o que é errado, quando você começa a fazer o que é certo, quando você para de pensar só em si, e começa a pensar em Deus, e começa a pensar naqueles que estão ao seu redor. Se o evangelho não te muda, que evangelho é esse que você está vivendo? Quando os princípios de Deus começam a transcorrer dentro de Judá, é visível que Judá passa a ser um outro homem. Amém? Verdadeira conversão. Tem muitos casos que o arrependimento é muito importante.
Mas ele precisa vir acompanhado de ação. Tiago mesmo diz na Bíblia, no livro que escreveu, a fé sem obras é morta. O arrependimento é muito importante, mas nós precisamos consolidar esse arrependimento com mudança de atitude, mudança de estilo de vida, mudança de prioridades. Evangelho, meu irmão, evangelho é mudança. Evangelho é transformação. Amém? Pastor, você está pegando pesado hoje. Não estou, não. Eu estou te dizendo que se teve jeito para o Judá, tem para ti também. Eu acho difícil que você está numa situação pior do que ele estava. E ele teve jeito, imagina você. Tem jeito, é isso que eu estou te dizendo. Tem jeito. Mas envolve um caminho de volta. E a pergunta é se você está disposto a fazê-lo. A se reconciliar com Cristo. A se reconciliar com as pessoas ofendidas, magoadas, prejudicadas ao longo do caminho. A mudar de atitude diante das mesmas situações. Meu Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. Nós ouvimos domingo passado a história de José. E talvez você olhe para esse menino inexorável, esse menino excelente, que nada podia corromper, que nada podia macular, e você diz, eu não alcanço esse padrão, glória a Deus pela vida dele, mas é muito longe da realidade. Mas hoje você olha para um outro, nascido na mesma casa, o seu irmão Judá, e se afundou de uma forma tão podre, como talvez você nunca imaginou se afundar na vida. Sabe o que tem em comum? O mesmo Deus deu jeito na vida dos dois. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Sim, glória a Deus. O mesmo Deus. Com qual dois você se identifica mais? Deus dá jeito em qualquer vida. Deus dá jeito. Sabe um dos momentos cruciais de toda essa história? José, para testá-los, arma uma série de estratagemas e um deles, José coloca a sua taça dentro do saco de um dos irmãos, se não me engano, de Benjamim. E manda depois os seus inspetores conferirem e diz isso. O que é isso, seus hebreus, que vocês estão fazendo? Roubaram? E ele diz assim, por acaso vocês não sabem que um homem como eu sou capaz de adivinhar? Porque supostamente aquela seria a taça que José usava para fazer adivinhações. Nós sabemos que, na verdade, as revelações que José tinha era do poder de Deus. Mas foi através daquela taça que muito da restauração de Judá se iniciou. Por que eu coloquei essa taça no meio da história? Porque tem uma outra taça que ela revelou os teus pecados também. Porque naquela noite em que Jesus ele seria traído, ele tomou aquele cálice. Sim, esse cálice ele previu o teu futuro. O Senhor Jesus previu o teu futuro. O Senhor Jesus, antes de você nascer, sabia que você pecaria. O Senhor Jesus, antes de você nascer, verteu o seu sangue para que você tivesse uma chance, para que você tivesse a oportunidade de iniciar o caminho de volta, para você que tivesse a oportunidade de voltar atrás e começar uma história de restauração na sua vida. Judá esqueceu completamente quem era, mas Deus restaurou a identidade dele, de filho de Deus. Hoje o Senhor quer restaurar a sua identidade como filho de Deus. Ele tornou-se o mais indigno que um homem pode se tornar. Mas bastou uma primeira confissão para que um processo de restauração pudesse acontecer na sua vida. Admitir a culpa, admitir as falhas. Hoje é o dia de você admitir seus erros. Hoje é a hora de você parar de pôr a culpa na Tamar. Para de pôr a culpa na Tamar. Eu não sei quem representa a Tamar na sua vida. Talvez a Tamar é teu marido, tua mulher, teu sogro. Não sei quem é a tua Tamar. Patrão, um empregado. Tem gente que arruma sempre alguém para ser o culpado.
Chegou uma hora que Judá parou de pôr a culpa na Tamar. Judá finalmente disse: ei, a culpa é minha. Você tem que entender que o principal responsável pela maioria das coisas que você está vivendo é você. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é a tua chance. Pare de pôr a culpa na Tamar. O Senhor quer restaurar a sua identidade. O cálice revelador de Cristo está aqui. Essa é a sua oportunidade de restauração. Você precisa confessar alguma coisa para Ele? Feche os teus olhos. Você precisa confessar alguma coisa para Ele hoje à noite? Quem eram as Tamares da sua vida? Quem eram as pessoas que você culpava por cada desgraça, por cada problema? Em quem você andava jogando a culpa? Está na hora de um processo de restauração sobre a sua vida. Está na hora de você voltar à casa do Pai. Judá foi restaurado pela misericórdia de Deus. Onde existia só desgraça, Deus fez vir a graça. E de Tamar nasce a descendência da qual viria o leão de Judá. O leão começou a surgir daquele mais fétido lugar do inferno que existia sobre a terra naquele dia. Começa a surgir a descendência da qual finalmente viria o leão da tribo de Judá, que o próprio Jacó profetizou que viria. Confesse os teus pecados e decida mudar de vida. Confesse. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Feche os teus olhos e se for necessário você pode ou se colocar de pé ou se colocar de joelho. Mas esse é o momento de você confessar os pecados, de você admitir os erros, de você parar de colocar a culpa no marido, na esposa, no filho, no patrão ou em Deus, e de ficar magoado e decidir: eu vou mudar de vida, eu vou fazer esse caminho de volta, eu vou fazer esse processo de conversão, eu vou mudar de atitude. Naqueles lugares onde eu errei, naqueles lugares onde eu falhei, eu vou restaurar, eu vou trazer restauração e cura, e vai ser restaurada aquela área da minha vida. Judá restaurou com o pai, Judá restaurou com os irmãos, Judá restaurou até com José, Judá restaurou com Tamar. Judá teve uma descendência abençoada. Oh!